Olá, amigos da TV Justiça. Está começando agora mais uma edição de Justiça em Foco, o programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia a dia dos tribunais de todo o país. Hoje vamos conhecer o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Aqui nos estúdios da TV Justiça está a desembargadora Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, presidente da Corte. Antes de iniciar a entrevista, como sempre, vamos conhecer a carreira da desembargadora. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz nasceu em São Luís, no Maranhão. Ingressou na antiga Faculdade de Direito de São Luís, onde se formou em 1970. Iniciou as atividades como juíza em 1978. Anildes Cruz chegou ao Tribunal de Justiça depois de 26 anos de magistratura. Foi promovida em 2004. Em 2011, assumiu a vice-presidência e corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Em dezembro do mesmo ano, foi eleita presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Como a desembargadora chegou à profissão do direito? Por que essa opção? E no seu caso, especificamente, já era uma vocação que se manifestou precocemente. Certo, desde quando eu tinha por volta das 10 anos de idade, eu nas nossas brincadeiras junto com meus irmãos, que eu vivo numa família humilde de 10 irmãos. Meu pai era oficial de justiça, tive várias tias que trabalhavam em cartório, assim também como irmão, tio também oficial de justiça. E sempre quando meu pai terminava de fazer aquelas intimações, ele me chamava, que era para me certificar os mandados. E nas nossas brincadeiras de foguetes, aí nós brincávamos muito com a minha irmã. Ora era como professora, ou era formada em letras, eu sempre na área de direito, sempre ora como advogada e ora como juíza. Então acredito que desde a idade de 10 anos já nasceu no espírito essa vocação para a magistratura. Quando eu fui após o meu ginásio, eu fiz no Instituto de Educação, que era o colégio público, e após o término do ginásio, tínhamos que fazer, a diretora do liceu maranhense, antes de aceitar os alunos, tínhamos que fazer um teste. Esse teste era o teste psicotécnico para saber qual era a tendência daqueles alunos, porque no liceu tinha a área humanística e a área medicina, era o científico. E na hora do meu teste deu que eu deveria ser voltada sempre para as letras, para as artes. E no final aí terminei, aí fui para o liceu, fiz o clássico, os 3 anos. Após o término do clássico fiz vestibular, aí passei, só nessa época só tinha uma faculdade de Direito, que era situada lá na Rua do Sol. E passei 5 anos, e quando aí fui trabalhar, após me formar, trabalhei no cartório da segunda vara da família, e após, quando em 78 apareceu, nessa época concursos às vezes eram muito difíceis, né? Apareceram 2 concursos federais. Um era da Justiça do Trabalho, que era inspetora do trabalho, e o segundo era esse autarque, que é esse assessor autarque que era INPS, hoje INSS. Aí quando eu passei os 2, quando em 78, aí chegou o primeiro inspetor do trabalho. Aí eu fui exercer a minha função na cidade Imperatriz. Ainda cheguei, passar lá um mês, que era o inspetor do trabalho, a função era fiscalizar aquelas firmas. Quando eu ia, eu digo, não, essa não é a minha área. Não, eu nem me sentia bem fiscalizando, eu digo, não tenho nada que ser inspetor do trabalho. Aí quando meu pai me disse, minha filha, abriu o concurso para magistrada. Aí eu passei uma procuração, aí ele fez minha inscrição. Quando fiz, passei. Nisso que eu estou para assumir a função, veio o cargo de procuradora autárquica do INPS. Aí eu fiquei, aí quando eu disse, não, a minha vocação é seguir a magistratura. Quando aí o presidente, o superintendente do INSS era um professor meu, o doutor Zé Oliveira. Quando ele disse que eu não ia aceitar, ele disse, não, aí ele tentou me demover, mas Anildes, não faça uma coisa dessa, como é que você vai largar um emprego federal, que na época ganhava o triplo do que ganhava a magistratura? Eu disse, não, doutor, mas não tenho nada com ser inspetor, e nem também, aí eu pedi a exoneração do cargo. O diretor, que era o inspetor do trabalho, aí disse, não, eu vou guardar a seu pedido de exoneração para você pensar mais um pouco.
também ganhava bem, tudo era emprego para ela. Eu disse, não adianta, eu vou seguir, vou seguir a minha carreira, que você vai largar a capital para ir para o interior, você não conhece o interior do Maranhão, que são os piores interiores. Eu digo, não, mas não tem nada, eu digo, nada vai me devolver. Aí eu assumi, aí foi um motivo que eu comecei e até hoje me sinto bem, sou realizada na minha profissão. Recentemente eu vi uma reportagem que falava a respeito, se eu não estou enganado, da seguinte estatística, que 1 em cada 4 brasileiros, ele está insatisfeito com relação ao trabalho que desempenha. Talvez se a desembargadora tivesse feito a opção naquela época por um emprego que a época pagava mais, talvez não ficasse, talvez se inserisse nessa estatística. Eu acredito que não estaria de jeito nenhum, porque eu digo assim, a minha profissão, eu me realizo, eu em contato, que tanto que quando eu vim para promovida para a capital, eu ficava até, às vezes, eu tenho, no caso da algo de filho, meu marido levava meus filhos da uma tarde, né? Para não ficar em casa, eu ia para o fórum. Então, nesse fórum, eu saía às 7h, 7h30 da noite. Que até os policiais diziam assim, doutora, quando a senhora morrer, a senhora me fazia episódios aqui. Porque a senhora fica, todos os magistrados já foram embora e a senhora fica até 7h, 7h30. Eu digo, não, porque eu me realizo e estou realizado, adoro a minha profissão. Agora, tem uma parte da história também, desembargadora, que era um desejo da mãe da desembargadora que queria que a doutora fosse médica. De jeito nenhum. Não. Ela lutou muito, ela queria que na família tivesse uma médica. Aí minha filha faz medicina de mamãe, eu não tenho jeito para ser médica, porque eu não suporto, até hoje eu não posso olhar sangue. Se olhar sangue, eu desmaio, fico nervosa, então que médico eu seria? Então, eu não me seria também, não me rezaria também nessa profissão. Então, essa minha área mesmo era direito desde o meu teste. Então, foi uma escolha vocacional a ser magistrada. Agora, o fato de ter parentes que já trabalhavam no judiciário, isso ajudou posteriormente essa convivência, porque, afinal, para o juiz, muitas vezes ele até tem uma vocação, mas às vezes ele não tem o conhecimento, pelo menos inicialmente, da realidade dos meandros, da parte burocrática, do andamento dos trabalhos, e às vezes isso causa até um certo choque. No seu caso, esse choque não existiu? Não existiu, porque já desde quando já no científico, já quando eu estava já no clássico, quando eu estava já cursando a faculdade, meu pai já me introduziu nessa área. Tanto quando era certificando, com as certidões que eu procedia, e às vezes também, quando tinha as questões mais difíceis, ele tirava as cópias, minha filha, copia isso aí, porque mais tarde pode servir para ti, se tu for uma boa advogada, trazia às vezes até um processo para me copiar, com o despacho do juiz, do promotor, tudo isso. Então eu não encontrei essa grande dificuldade, porque todos eram muito conhecidos, minha tia também trabalhava, então eu já tinha praticamente a minha família, embora não tinha ninguém magistrado, mas exercia já na função de oficial de justiça e de escrivã na época que ela era escrivã. Vamos para um rápido intervalo. Fique ligado aqui na TV Justiça, pois voltamos em instantes com Justiça em Foco. Estamos de volta com Justiça em Foco. Nossa convidada de hoje é a desembargadora Anildes Cruz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Nós vimos há pouco a trajetória profissional da desembargadora e abrimos este bloco com o perfil do eleitor do Estado. No dia 7 de outubro deste ano, serão realizadas simultaneamente em todo o país eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. O Maranhão é o 11º colégio eleitoral do Brasil. Responde por 3,17% do total de eleitores do país. São quase 4.400.000 cidadãos aptos a votar. A proporção entre homens e mulheres é equilibrada. 2.238.876 mulheres e 2.135.474 homens. Nos últimos 10 anos, o número de eleitores no estado cresceu 29,06% e saltou de pouco mais de 3.390.000 eleitores para quase 4.400.000 nas últimas eleições. O número de jovens com menos de 25 anos aptos a votar era de pouco mais de 1 milhão, ou seja, 23,6% do eleitorado. Já os idosos com mais de 70 anos, que não têm obrigação de votar, foram 7,02%. A grande maioria, mais de 1.100.000,
estava na faixa de 25 a 34 anos. Desembargadora, ao longo desse programa nós temos verificado que o Brasil parece a confirmação de um livro de Euclides da Cunha, porque existe uma influência muito forte do ser humano em si, particularmente no que se refere às cortes eleitorais, como também na própria terra, nas características de cada um dos estados da federação. Como se dá essa equação especificamente em relação ao Maranhão? O eleitor maranhense e a geografia do estado, há áreas de difícil acesso, há populações com necessidade de um tratamento específico? Eu sempre digo que chego à conclusão que o eleitorado do Maranhão é semelhante dos demais estados do país. Mas tendo em vista que, pelo fato de ser do Nordeste e questões, assim, razões sociais, ante a falta de escolaridade, a falta de emprego, então esses eleitores, eles são mais assim, são mais fáceis de serem induzidos pelos políticos. Quando eles procuram trocar o voto por qualquer tipo de benefício. Então, eu sempre atribuo isso à estrutura social, somente no Nordeste. E porque, às vezes, mas com isso, nós estamos tentando fazer, nós estamos planejando na Justiça Eleitoral, os nossos juízes, sabendo desses fatos, dos políticos que tentam manipular, digamos assim, os nossos eleitores, nós podemos o quê? Então, eles estão saindo dos seus gabinetes, eles estão orientando, eles estão dando toda a ajuda, conscientizando esses eleitores de que não devem ou trocar ou vender seus votos por qualquer tipo de benefício. Então, é isso que nós estamos hoje determinando, nós estamos planejando, nós estamos reunindo nossos juízes para que eles sejam juízes dinâmicos e para poder orientar o cidadão. O juiz eleitoral, ele, por essa necessidade, justamente, ele acaba se tornando mais próximo da população? O juiz hoje é um juiz moderno. Esse que sai do seu gabinete é um juiz dinâmico e está mais perto da sociedade, está mais perto do cidadão, está orientando, esclarecendo que aquele eleitor, que ele é a peça mais importante no processo eleitoral, que nós apenas planejamos, orientamos, mas eles é que são os juízes do processo eleitoral. Desembargadora, o TRE está presente em todas as regiões do Estado? Sim, o TRE está presente em todas as regiões do Estado, que é daquelas mais difíceis e aquelas que estão mais próximas à sede do TRE. O problema é que nós temos seções que estão localizadas em municípios de baixadas, em municípios que ficam distantes quase 300 quilômetros da sede da zona. E nesses municípios, como é que o TRE faz? Como é que ele fez nas eleições passadas? Ele instalou postos de atendimento, onde um técnico nosso vai lá, ele com o seu notebook, aí ele fica junto com um aparelho de comunicação, aí nesse aparelho pode ser um telefone, e nesse telefone aí ele começa a transmitir todos os arquivos daquela urna eletrônica, daquele mesmo local, e repassando todos aqueles dados para o TRE. Nas eleições passadas, nós tivemos um convênio, tanto com o Exército e a Marinha, para que eles pudessem nos ajudar no transporte, que é das urnas, com os demais materiais. Esse ano a expectativa de logística própria. Então ele usava tanto através de barco ou de helicóptero. Mas esse ano, o TRE está planejando fazer a nossa logística própria, isto é, abrindo processo licitatório com firmas particulares. E a presença do eleitor às urnas? Há uma expectativa em relação a esse ano, em relação aos anos anteriores? O desempenho dos eleitores em procurar a sua manifestação política tem sido satisfatório? Tem. Nós tem até com bastante agrado, nós estamos sentindo que os próprios eleitores, eles já comparecem, eles já procuram saber, através da ouvidoria que nós temos, então aí vão saber como lá, pedem até que encaminhemos os juízes, uma palestra, eles pedem que seja
feito as palestras, pedem orientações, vão lá no TRE, fazem umas cartinhas perguntando quais são os direitos deles, como é que eles podem votar, tanto que nós, juntamente com a Corregedoria, nós firmamos agora a parceria com a FAMEI, que é a Federação dos Municípios, que eles demonstraram todo o interesse não só para os eleitores, mas também para os próprios políticos. Então, aí nós estamos determinando que seja os nossos servidores e também nossos magistrados para proferir essas palestras. Desembargadora, nós temos mais perguntas a respeito particularmente da história do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Nós vamos fazer isso no próximo bloco, quando continuaremos a nossa conversa com a desembargadora Anildes Cruz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Portanto, não saia daí, nós voltamos dentro de instantes, logo depois do intervalo, com o nosso Justiça em Foco de hoje. Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargadora Anildes Cruz. Antes do intervalo, falamos sobre as características do eleitor do Estado. Vamos conhecer agora a história do TRE. Durante o Estado Novo, em 1937, as cortes eleitorais em todo o país foram fechadas. Em 1945, com a redemocratização, a Justiça Eleitoral foi revitalizada e o TRE do Maranhão voltou a funcionar. Desde a instalação, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão foi presidido por 28 desembargadores. A expectativa é extremamente positiva com relação à questão estrutural da Corte para as eleições de 2012. Então, a expectativa é a melhor possível. Sempre eu digo, já em reunião, tanto com os servidores, com os demais membros da Justiça Eleitoral. Então, a expectativa é a melhor possível. Nós estamos já preparados desde o ano passado. Estamos pensando que nós estamos, que a logística, o planejamento já foi feito para ver se esse ano nós aí. Porque ano passado, parece que às 20 horas, nós já tínhamos quase um percentual de quase 78% das sessões já apuradas. E quando 11 horas da noite também já tivemos quase 98%. Então nós estamos engajados nesse espírito de desse ano terminarmos tanto a apuração como a totalização o mais breve possível. Nesse sentido, um ponto significativo, até do ponto de vista histórico, em relação à justiça eleitoral e o processo democrático brasileiro, tem sido justamente o desenvolvimento do sistema informatizado da urna eletrônica, e agora estamos no momento da implantação da urna biométrica, do sistema biométrico em todo o país. Como é que está especificamente esse ponto no estado do Maranhão? No estado do Maranhão nós estamos com seis municípios, já ocorreu o recadastramento biométrico, 6. E esse ano, então, nós estamos com uma logística que até em 2014 nós possamos recadastrar mais 8 municípios. É a nossa intenção, já nos estamos preparando para ocorrer isso. Desembargadora, um outro aspecto que é sempre associado também à questão eleitoral é referente às chamadas disputas políticas, que normalmente levam muitas vezes, e nos estados, dizer que talvez nos estados do Nordeste talvez seja até injusto, mas as disputas políticas são muito acirradas o tempo todo em todo o país. No caso específico do estado do Maranhão, em relação aos diversos municípios que compõem aquela unidade da federação, há uma expectativa de uma eleição tranquila em todos os municípios, ou alguma preocupação específica? Não. Hoje, desde o começo já, desde janeiro, também a nossa preocupação é fazer com que nós estamos todos reunidos já no sentido de fazer uma eleição. Nós estamos tem 2 ou 3 municípios que nós tomamos conhecimento que poderá ocorrer. Então, mas já planejamos, já oficiamos para o TSE no sentido de fornecer a Força Federal, então, mas até agora não, mas nós estamos preparados para debelar qualquer foco que possa acontecer no município. Então, os juízes também estão preparados, os juízes estão aquela preocupação de ocorrer normalmente todas as eleições. E desde agora nós estamos já planejando, nós estamos com a nossa logística toda preparada no sentido de
ter uma eleição tranquila, correta, sem qualquer incidente. O fato de ter-se a urna eletrônica e agora também o sistema biométrico, isso também tem facilitado do ponto de vista da própria segurança em relação aos votos, dificulta-se, portanto, a possibilidade de uma fraude, isso torna também a eleição, por consequência, mais segura também? Então, eu sempre né, a urna eletrônica, acho que foi acho que foi o maior presente que a Justiça Eleitoral esse TB ganhou, porque dificulta tanto qualquer tipo de fraude, assim como o cidadão tem a segurança de votar normalmente. Então, e por isso eu acho que ela tanto a urna está impedindo que ocorra. Porque na hora o eleitor saberá que na hora que votar vai aparecer essa impressão digital. Não há mais possibilidade de um outro eleitor votar pelo PC. Então isso vai dificultar muito. Então hoje está demonstrando aquela segurança nos pleitos que se avizinham. Desembargadora, existe uma expectativa de crescimento do eleitorado para os próximos anos? Nas eleições passadas, nós tivemos um crescimento, quase, se não me engano, de 78%, que nós temos no nosso eleitorado hoje é 4 milhões e tal. Então, desses eleitores, nós tivemos de 3 milhões. Então nós, pelo fato de ser uma eleição municipal, onde todos os moradores das cidades, dos municípios acorrerão, então eu acredito que vai haver um percentual, vai aumentar esse percentual. Nós voltamos a uma questão que foi abordada nos blocos anteriores, que é a questão da realidade social e econômica da população do Estado. Existe um equilíbrio em relação a homens e mulheres, como vimos agora há pouco, mas existe esta questão social que no Maranhão ela ainda tem uma série de pendências. Isso dificulta a manifestação popular, insistindo nessa questão ainda, mesmo para as eleições deste ano de 2012? Particularmente, eu acredito que dificulta. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando, nós estamos chamando, os juízes, esses juízes estão indo de encontro, eles estão orientando, eles estão esclarecendo ao eleitor que não deve vender ou trocar este seu voto, que ele deve escolher conscientemente os seus representantes. E também, eles deverão também sempre estar monitorando esse eleitor, vigiando, não é só no dia do voto. Eles deverão estar sempre cobrando dele após até o voto, não é só no dia. Então, nós estamos tentando, com isso, dificultar. Eu acredito, com essa conscientização que o Poder Eleitoral está fazendo, que nossos juízes estão fazendo, eu acredito que talvez que isso vai acabar essa pecha de sede dos políticos, está monitorando, está incentivando, comprando os eleitores. Um monitoramento que tem de ser feito não apenas no estado do Maranhão, desembargadora. Isso é uma lição para todo o país, na realidade. Isso deve ser feito. E é o que nós esperamos, né? Com toda certeza, desembargadora. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui e desejar boa sorte na continuidade dessa missão. Eu agradeço o convite. E nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do Justiça em Foco, com mais uma corte brasileira, para que você conheça um pouco da realidade aqui na TV Justiça.